O Flávio Bolsonaro protocolou uma PEC para acabar com a reeleição para presidente apenas, tá? Esse é um detalhe muito importante. Acho muito significativo isso, né? Porque como ele é senador hoje, ele pode protocolar a PEC. Ele fez isso. E aí, se ele ganhar a eleição, há um argumento muito forte para ele aprovar essa PEC, né? Aliás, a PEC nem precisa disso, porque a PEC, uma vez feita, se for aprovada na Câmara e no Senado, ela entra em vigor automaticamente, não precisa da sanção do presidente. Vamos entender o que é essa PEC aqui e por que isso é uma coisa interessante nessa história toda. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Volto L Arrependido, Meu Bigode Não Me Deixa Tomar Sopa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Coitado do rapaz que o bigode não deixa ele tomar sopa, porque eu tomo sopa com meu bigode sem problema nenhum, né? Não sei que o pessoal tem problema. De vez em quando precisa usar um guardanapo para dar uma limpadinha, é verdade. Bom, falando aqui sobre o assunto, o Flávio Bolsonaro apresentou uma PEC para acabar com a reeleição. Ele já tinha falado sobre o fim da reeleição, mas ele só falar sobre isso, prometer isso, é uma coisa meio fraca. Por quê? Um monte de presidentes já prometeu que não iriam se reeleger depois, né? O próprio Lula, lembra? A campanha do Lula em 2022, não vou me reeleger não, é só um mandato só e acabou, não vou tentar reeleição não. E a verdade, eu já falei para vocês em outros vídeos, né? A verdade é que o poder é gostosinho pra caramba, meu amigo, é uma delícia o poder, cara, uma puxação, suas bolas com quentinhas, cara, todo mundo puxando o seu saco. É uma coisa impressionante, é gostosinho você ter poder, cara. As pessoas abrem o carro para você, te mandam presente, te bajulam. É uma coisa maravilhosa o poder. Então, depois que a pessoa está lá dentro, aí, não, eu acho que eu vou concorrer à reeleição sim, né? Então, assim, é muito comum. Por que é uma boa medida você prometer que não vai se candidatar à reeleição? Porque a verdade é a seguinte, facilita você a fazer aliança, né? Alguém fazer aliança com Flávio Bolsonaro agora poderia ter a seguinte pensão, a seguinte ideia. Ele vai se eleger agora, vai ficar 8 anos no poder. Então é melhor que o Lula ganhe, porque o Lula só pode ficar mais 4 anos no poder. Então a pessoa que tem alguma ambição de, sei lá, na eleição de 2030 concorrer à presidência, prefere que o Lula ganhe agora, porque o Lula sabe que não vai poder concorrer em 2030. E a pessoa vai ter uma chance melhor. Se ela apoiar o Flávio Bolsonaro, pode ser que chegue em 2030 e vai estar impedido de concorrer. Então, ou seja, comprou um adversário para 2030. Então, é sempre uma boa medida para um candidato ao cargo de presidente dizer que não quer reeleição. Todos eles dizem que não querem reeleição. O Lula falou que não vou querer reeleição, não. Chegou lá na coisa, já parou de falar. No primeiro ano, ele não falava mais nada. No segundo ano já começou a falar que não, que se for necessário para salvar a democracia do Brasil e não sei o que lá. Todo mundo sabia que o Lula iria se candidatar à reeleição. Eu falei isso na época da eleição. Eu falei, olha só, esquece esse papo dele dizer que não vai ter reeleição. É lógico que vai ter reeleição, que ele vai querer se candidatar à reeleição. E mantenho isso, tá? Embora muita gente tenha dúvidas se o Lula não vai desistir até as eleições esse ano, assim, a possibilidade até existe, mas apenas a situação em que ele vê que ele não vai ganhar mesmo, que ele não tem nenhuma chance de ganhar. Pode ser que aí ele desista. Eu acho pouco provável isso acontecer, por quê? Porque a esquerda não tem outro nome. Não tem outro nome. Nessa última pesquisa da Atlas Intel, botaram o nome do Haddad. O Haddad ficou na frente do Flávio Bolsonaro no primeiro turno, mas por pouquinha coisa. Então, não tem jeito. Não tem outros nomes da esquerda para tentar alguma coisa, né? Então, é o tipo da coisa que não tem alternativa. Tem que ser o Lula mesmo. O Lula é o único capaz de levar a esquerda à presidência. Então, vai ter a reeleição, vai ser o Lula mesmo, não tem alternativa, né? Só que com isso você perpetua esse ciclo. Todo candidato fala que não vai querer reeleição, que não tem chance de reeleição e não sei o que lá. E todo candidato depois que entra, que está com as suas bolas quentinhas ali sentadas no Planalto, todo mundo puxando o saco, uma puxação de saco de manhã, puxação de saco de dia, puxação de saco de noite. Aí, né, com as bolinhas quentinhas, o cara fala, vou candidatar à reeleição. Pronto, né? E aí, isso é uma armadilha difícil de sair. O Flávio fez o correto. Ele apresentou uma PEC para acabar com a reeleição para presidente. Aqui, ó, a proposta, no entanto, permite segundo mandato para governadores e prefeitos, porque esse é o problema. Por que uma PEC para acabar com a reeleição teria dificuldade de passar? Porque governador e prefeito não quer, meu amigo. Governador e prefeito, tem muito deputado federal e senador
que depende dos vereadores e prefeitos e governadores para conseguir os votos, né? Lembra aquilo que eu falo sempre para vocês, existe toda uma máquina para trazer votos nessas eleições, pessoas que vão na casa dos outros, vão lá meu filho, vão lá fulano, vamos lá votar, tem que votar porque é importante, não sei o que lá. Se não tiver isso, você não ganha eleição nesses lugares, né? Embora a conscientização política das pessoas esteja crescendo, ainda tem muito lugar que as pessoas não estão nem aí para a política e acabam elegendo quem vai lá chamar elas para votar no final das contas. E aí os senadores e deputados ficam na mão dos prefeitos e coisa e tal, que é o cara que está lá na ponta, né? O cara está lá no final da linha lá para fazer realmente a última milha até o eleitor, né? Então, se ele tentasse acabar com a reeleição para todo mundo, que seria o melhor, tá? Eu acho que seria o melhor. O melhor seria acabar com a reeleição para todo mundo. Mas se ele tentasse isso, dificilmente essa PEC iria passar. Do jeito que ele colocou a PEC, olha só como é que ele fez aqui. Ó. Primeiro vamos ver como é que é a Constituição. A Constituição fala aqui, no artigo 14, que é o artigo que fala sobre eleições, né? Tem aqui no parágrafo 5º, olha só. O presidente da República, governadores de Estado, Distrito Federal e prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Outro dia a gente fez até uma avaliação disso daqui, mostrando que o Lula não poderia se reeleger mais, né? Porque ele já foi eleito uma vez, né? E aqui fala um único período subsequente, um único, não pode ter outro período subsequente depois em outras eleições, né? Então, mas de qualquer forma o entendimento hoje é que pode, tá? Tem um monte já de prefeito e governador que já se reelegeu várias vezes dessa forma, né? Ganha a eleição, aí governa 4 anos, aí se reelege, governa mais 4 anos, aí depois bota alguém no lugar, bota um auxiliar dele lá no lugar, fica 4 anos ali, depois volta aquele presidente e fica mais 4 anos e mais 4 anos. Então, assim, em princípio já aceitaram que vale tudo aqui, né? Agora, qual que é a proposta do Flávio? Está dizendo aqui, ó, que pelo texto, há a modificação do parágrafo 5º e a inclusão do parágrafo 5º-A no artigo 14 da Constituição. O parágrafo 5º passaria a ser redigido da seguinte forma: os governadores de Estado, do Distrito Federal e prefeitos, bem como aqueles... Ou seja, é a mesma coisa que está hoje aqui, mas tira o presidente da República. Então, ou seja, os governadores de Estado, Distrito Federal, prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, ou seja, a reeleição para governadores, governador do Distrito Federal e prefeito continua a mesma coisa. Porém, tira do presidente, né? E aí entra o artigo 5º, o parágrafo 5º-A. Presidente da República em que houver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito é inelegível para o mesmo cargo no período subsequente. A aprovação, ou seja, o presidente não pode. O presidente não é inelegível em nenhuma situação, né? No período subsequente. Repara que aqui permite que o presidente volte depois, num outro período. Eu preferia que fosse feita uma coisa como é aqui nos Estados Unidos, que o presidente tem direito a 2 mandatos. Você pode se reeleger uma vez, mas depois acabou. Depois acabou. Nunca mais você pode ser presidente dos Estados Unidos. Nunca mais. Não pode ser nem subsequente, mas também não pode ser intercalado, não pode ser nunca mais, acabou, já ficou 2 vezes, morreu o assunto, né? E eu acho isso melhor, tá? Mas enfim, mas essa proposta do Flávio também é boa, porque justamente acaba com isso daí, né? A aprovação da PEC da reeleição produziu uma transformação na dinâmica política eleitoral brasileira. A partir de então, tornou-se a regra a busca pelo 2º mandato consecutivo. O chefe do executivo, que deveria governar com foco exclusivo no interesse público e na implementação de políticas estruturantes, passou a atuar muitas vezes sobre a lógica de um ciclo permanente de campanha. Ele tem razão com isso, é verdade. Apesar de que esse tipo de coisa não vai acabar, porque o presidente continua querendo fazer o seu sucessor, então continua tendo interesse em fazer uma boa campanha, uma boa governo, né? Medidas necessárias, porém impopulares, foram sendo postergadas. Essas decisões estratégicas passaram a ser calibradas apenas segundo cálculos eleitorais, com a instrumentalização da máquina pública. Ou seja, eu acho bacana o projeto dele, tomara que funcione, tomara que passe isso, e eu acho que é uma coisa muito positiva para o Flávio, neste momento, que está construindo suas alianças. O Flávio está abrindo para, olha só, o Caiado, o Ratinho Júnior, o Zema, esse pessoal todo, que hoje está numa situação de que, não sei se vou apoiar o Flávio, não sei o que lá, como é que vai ficar, né? Pô, apoia o Flávio, não vai ter reeleição, em 2030 tá para vocês aí, né? Se bem que eu acho que em 2030 vai vir o Bolsonaro, mas aí, né, vamos ver, quando chegar 2030,
a gente fica sabendo, né? Então, acho uma boa proposta, tanto do ponto de vista da mudança na legislação, quanto também do ponto de vista da estratégia eleitoral do Flávio Bolsonaro. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.